Olá, amigos e amigas do Ceratocone, um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Nesse vídeo nós vamos tratar um assunto muito interessante para todos nós que temos ceratocone, que é a questão dos planos de saúde, né? Então, entre as maiores preocupações do paciente com ceratocone está em relação, consiste na relação autorização de tratamentos, cobertura de tratamentos. Esse assunto SUS nós vamos tratar especificamente em outro vídeo. Então, não deixem de acompanhar, tá bom? Então, nesse momento nós vamos falar um pouco sobre plano de saúde. A ideia é trazer para vocês um pouco de conhecimentos gerais em relação aos planos de saúde, falar um pouquinho brevemente sobre as leis, que vigoram, que regem essa relação. Qual é essa relação? Quem fiscaliza essa relação? E depois, no decorrer dessa conversa, nós vamos então falar mais especificamente sobre as questões específicas do ceratocone, o que é coberto pelo plano de saúde em relação ao ceratocone, o que não é coberto e como que a gente pode, de repente, superar uma negativa ou não ficar tão frustrado, de repente, porque o plano de saúde recusou ali determinado tratamento. Então, para você que tem esse tipo de dúvida e para você que, por conhecimento, tem interesse, eu sugiro que fique até o final, mas, sobretudo, esse vídeo vai ficar disponível aqui na plataforma e sempre que você precisar, basta consultar esse vídeo, lembrando que nós ainda temos nossos encontros, presenciais, online, e vocês podem entrar em contato comigo sempre que quiserem e precisarem, tá bom? Então, sem delongas, vamos lá. Planos de saúde e ceratocone. Antes da gente começar a falar especificamente sobre ceratocone, eu acho importante destacar para vocês que sim, existe uma lei no Brasil que rege, que regulamenta a atuação dos planos de saúde. Essa lei é lá de 1998, então é a Lei 9656 de 98. Esse é o principal diploma normativo que rege esses contratos entre usuários e planos de saúde, tá? É interessante dizer, importante, que essa lei de 98, então ela foi sancionada antes mesmo da criação da Agência Nacional de Saúde, que a gente já vai falar agora sobre isso. A Agência Nacional de Saúde, a ANS, tá? Agência Nacional de Saúde Complementar, a lei, ela foi criada e sancionada através de uma lei em 2000, então a lei 9961/2000. Então, 2 anos depois de sancionada a lei sobre planos de saúde, a gente já teve essa importante criação da Agência Nacional, que efetivamente hoje é quem regula de fato a relação entre usuário e plano de saúde. Quase tudo que a gente for falar em relação a plano de saúde, a gente tem que consultar a ANS, Então, legalmente, qual que é a função da ANS? Função principal, proteger o interesse público na assistência suplementar de saúde. O que é assistência suplementar de saúde? É a assistência que está fora do SUS, os próprios planos de saúde, tá? Regulando a atuação das operadoras. Quem são as operadoras? São os planos de saúde, e garantindo equilíbrio entre usuários e os prestadores de serviço de saúde. Antes da gente seguir, já cabe aqui a minha primeira crítica ou primeira reflexão em relação a isso. E aí eu convido você, meu amigo, minha amiga, que está assistindo, para pensar aqui comigo. Será que hoje, a gente olhando a atuação da Agência Nacional de Saúde, será que ela realmente busca um equilíbrio entre usuários e planos de saúde? Eu acho que muita gente diria que não, tá? E aí a gente vai entrar nesse assunto mais profundamente daqui a pouco, mas a gente já
pode pensar que, se a função por lei era equilibrar a relação, garantir o equilíbrio da relação entre usuários, né, no caso nós que utilizamos, e os planos de saúde, eu acho que a gente já pode pensar que tem muita coisa que está desregulada e desequilibrada. E que, portanto, como a lei diz que a função da ANS é essa, a gente já pode ter claro que, eventualmente, quando houver desequilíbrio, então a gente pode acionar, vamos dizer assim, o judiciário por conta do texto da lei, tá certo? Então, se a ANS não está cumprindo o seu papel de equilibrar essa relação, desde já fica aqui constituído o teu direito de reclamar sobre isso, tá certo? Então, além de fiscalizar, que ela fiscaliza também a atuação dos planos de saúde, né, e normatizar, criar as normas de como que isso vai funcionar, ela é responsável, principalmente, por atualizar o rol de procedimentos de eventos de saúde. Esse rol, que na verdade é uma lista, então, que eventualmente ela sofre atualizações, né? Essa lista ela define qual é a cobertura mínima obrigatória dos planos. Aqui é importante dizer para vocês, ela define a cobertura mínima obrigatória, tá certo? Então, quer dizer, qual é o mínimo que ela deve, qual é o mínimo interesse, qual é o mínimo tratamento, qual é a mínima obrigação, ok? Isso significa, a gente já pode fazer uma leitura através desse mínimo, não está falando aqui do máximo. Então esse rol, essa lista, ela vai falar, olha, pelo menos isso aqui vocês têm que fazer, são obrigados a fazer. E por que essa expressão mínimo eu dei tanto destaque aqui e acho tão importante? E a gente vai ver isso agora. Porque mesmo que determinado procedimento não esteja nesse rol, não significa que você vai ficar sem essa cobertura, tá? Não significa que eles podem te recusar essa cobertura de forma taxativa e irreversível, ok? Antes da gente falar sobre como isso é possível, como é possível acessar tratamentos que não constam nesse rol, é importante dizer para vocês que, em tese não, tá? Acho que a gente pode entender que isso é um fato. Existe uma comissão, existe cientistas, existe um corpo técnico especializado na ANS que verifica os tratamentos, que verifica, vamos dizer, a compatibilidade dos tratamentos, né? Que verifica se determinado tratamento de fato condiz, né, com a cobertura, se determinado tratamento é eficaz, eficiente, se funciona, né? Trocando por miúdos e usando uma linguagem mais prática, existe um corpo técnico específico que vai avaliar se esse tratamento X tem evidência científica e se, portanto, ele pode ser utilizado, tá? Um dos, vamos dizer assim, desses aparatos que a ANS consulta é o mesmo que o SUS consulta, que é o CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. Aqui, assim, veja, a CONITEC ela serve para o SUS, né? Mas nós estamos falando de órgão público, né? E nós estamos falando de comissão nacional, portanto federativa, também pública, de interesse nacional. Então, nada mais salutar, nada mais óbvio até do que a ANS, embora ela vai reger os planos de saúde, que ela verifique com essa comissão, que é a mesma comissão que vai validar os tratamentos para o SUS. O que isso significa? Via de regra, não existe um tratamento que o SUS autorize, mas que os planos de saúde não autorizem, tá? É importante a gente entender aqui que existe um parâmetro, né? E que é seguido tanto pelo SUS quanto pelos planos de saúde. Então, via de regra, ou dificilmente, a gente pode talvez aqui alguém aí pensar em alguma coisa, olha, o SUS cobre isso, mas
não está no rol da ANS. Dificilmente vai acontecer. Tá? Então, a Conitec ela regula o SUS, mas também serve como base aí para a ANS, entre outros órgãos próprios da agência mesmo, né, que vão analisar e autorizar, vamos dizer assim, esses tratamentos. Então, quando a gente fala em cobertura mínima obrigatória, né, a gente está falando do rol da ANS. E aí esse rol ele vai tratar de consultas, de exames, cirurgias, terapias, qualquer tipo de procedimento médico essencial para a saúde do usuário, né? Esse rol é atualizado periodicamente, tá? Então, cada tratamento, e aqui é um detalhe, né? Às vezes essas comissões, elas demoram para validar determinado tratamento, que também é uma crítica que a gente faz, né? Às vezes determinado tratamento se mostra eficiente, mas você não tem uma liberação, e aí a gente pode pensar que é por questões, vamos dizer assim, de orçamentárias, né? Determinado tratamento agora vai resolver a situação do pessoal do ceratocone. Quantas pessoas com ceratocone nós temos para utilizar esse tratamento? Milhões. Um exemplo que eu estou usando, tá? Não quer dizer que funciona dessa forma. Eu estou dizendo que aqui é uma crítica também dentro de uma reflexão que nós estamos fazendo. Então, alguns tratamentos demoram demais para ter autorização dessas comissões, e eu, particularmente, muita gente pode pensar que também é por questão de orçamento, porque se tem evidência científica do tratamento, deveria ser liberado mais rápido, tá? Esse rol da ANS ele é taxativo, tá? O que significa isso? E isso aqui já foi definido, né, pelo STJ e tudo mais. Quando a gente diz que um rol é taxativo, é que nada que está fora desse rol pode ser incorporado por ele, tá? Então, se não está no rol, se não tem a autorização da ANS, não tem a validação dessas comissões que nós falamos, então, via de regra, você não tem direito a esse tratamento, tá? Via de regra. Aí, agora, a gente vai entrar no que interessa para nós. São as exceções, tá? Então, a gente tem uma lei que trata disso, que é a Lei 14.454 de 2022, e as próprias decisões do STJ que consolidam esse entendimento, tá? Que diz que o rol é taxativo, então ele é daquela forma, né, não muda, porém pode ser mitigado. O que é mitigado? Aqui a gente coloca, então, existe a possibilidade de incorporar exceções. E como que isso pode acontecer? Então, tem que se houver uma prescrição médica fundamentada. O que significa isso? Não basta só o médico prescrever o tratamento. Ele tem que informar por escrito qual o motivo específico para o teu caso, ele entende que aquele tratamento deve ser o tratamento empregado. Não pode existir alternativa terapêutica eficaz no rol, ou seja, se tem no rol alguma coisa que é considerado uma alternativa terapêutica, que é validado, em tese o teu médico não pode dizer, olha, ele existe no rol, mas eu quero que ele faça esse tratamento. Não. Então a gente pega ali de novo, prescrição médica fundamentada. Se tiver no rol alguma alternativa terapêutica, tem que dizer por que aquela alternativa não se aplica ao teu caso, tá? O tratamento deve ter comprovação científica, então assim, como a gente falou, se está no rol é porque já tem comprovação científica. Se não está no rol, pode ser que não tenha. Agora, existem formas de se comprovar a comprovação, né? De se comprovar a eficácia científica de determinado tratamento, independente do que está autorizado por essas comissões. E aí a gente vai usar o quê? A gente vai usar desde laudos médicos, estudos científicos, publicações, etc. Então é vasto o material que a gente pode usar para comprovar isso, para comprovar a eficácia científica do tratamento, né?
E se houver, né, e sobretudo se houver recomendação de órgãos técnicos, como a Conitec, que a gente já falou, mas se tiver autorizado pela Conitec, então já tem a comprovação científica, ok, às vezes vai estar aprovado pela Conitec e ainda só por uma questão, vamos dizer assim, burocrática, ainda não consta no rol, tá? E também outra recomendação, outro órgão que a gente fala é o NATJUS, que é o Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde e Núcleo de Evidências do Hospital Sírio-Libanês. Tá? Veja a importância, né, desse hospital a título nacional. Assim, a própria lei, a própria jurisprudência reconhece que se o NATJUS reconhece determinado tratamento como eficaz, a eficácia científica dele tem que ser automaticamente aceita. Tá? Então, o que o STJ fala disso? Em regra, é taxativo, o rol do procedimento, né? As operadoras não são obrigadas a cobrir tratamentos que não estão na lista, porém, com esses parâmetros aí que a gente falou para vocês, né? Que houver prescrição médica fundamentada, não existência de alternativa terapêutica eficaz, o tratamento for comprovado cientificamente e houver recomendação do Conitec ou NATJUS, então ok, então aí você está dentro. Mas o laudo tem que ser objetivo nesse sentido para você, tá? Então, tendo esses parâmetros e nessas situações excepcionais, tá? Então, o próprio STJ, através da sua jurisprudência consolidada, determina que é obrigada, então o plano, a operadora de saúde é obrigada a cobrir o seu, né, a arcar com o seu tratamento, tá? Muitas vezes você vai ter situações onde a operadora se defendendo judicialmente, ela vai dizer, olha, mas tem esse outro tratamento aqui. Então é importante que seu médico diga. Eu sei que eu estou sendo repetitivo nesse assunto, nesse termo específico de outra medida alternativa, porque realmente é muito importante. Então, assim, o médico tem que estar atento em relação a isso. Determinado tratamento, mesmo que tenha no rol, não serve para o teu caso, não serve para o meu caso, por quê? E aí vai explicar por que está usando uma medida alternativa. Tá certo? Outras questões que podem barrar você conseguir judicialmente uma cobertura de plano de saúde é que a ANS tenha indeferido expressamente, né, essa determinado tratamento, comprovando que ele não funciona, ou que não é melhor, etc. Tá bom? Na defesa deles, eles também podem dizer que tem comprovação de outros tratamentos mais eficazes, etc. E aí, vamos ficar repetindo aqui. A gente só consegue superar isso se o médico, né, conseguir explicar por que está adotando aquele procedimento e não o que está no rol. Tá certo? Então, assim, uma das coisas que a gente sempre recomenda, e por isso que a gente passa sempre muita informação para o paciente, né, é porque a gente sente carência de um debate ainda, né, social. Os juízes não sabem o que é ceratocone. Os promotores de justiça não sabem o que é ceratocone, né? Então, via de regra, se você não tiver também um advogado que tenha essa preocupação pontual em relação às questões do ceratocone, você dificilmente vai conseguir acessar algum tratamento via justiça, via ação, tá? Então é muito importante que você mesmo tenha esse conhecimento, você, meu amigo, minha amiga que faz o tratamento do ceratocone, até para você poder explicar a situação e procurar, se necessário, um advogado ou mesmo um médico, né? Até para você poder debater com o médico e depois, caso necessário, procurar a justiça, para você poder debater com o advogado de uma forma mais segura e mais completa. Tá certo? Uma das coisas que mais me perguntam e que eu acho também assim até meio chocante é:
lente de contato consta no rol? Não consta no rol da ANS lente de contato. E aí você vai me perguntar por quê? A lente de contato não é cientificamente comprovada a eficácia? Sem dúvida. Eu mesmo realizei uma pesquisa em 2017, está até na hora de atualizar essa pesquisa. Eu entrevistei 570 pessoas, tá? Pelo Brasil inteiro. E eu constatei que mais ou menos 70% das pessoas que têm ceratocone usam algum tipo de lente de contato. Ah, mas essa pesquisa é definitiva? Não, não é uma pesquisa definitiva, mas é um recorte importante. Pelo número de pessoas que nós pesquisamos e pela quantidade de cidades, estados, etc., eu acho que ela tem alguma relevância. Mesmo que se faça uma pesquisa mais ampla, eu acho que não se muda muita coisa em relação a isso, tá? Eu acho que a maior parte das pessoas, certamente acima de 50% de quem tem ceratocone, vai usar alguma lente de contato. Então a gente pensa o quê? Deveria constar no rol, mas não consta, tá? E aí como que a gente resolve essa questão? A gente resolve essa questão através dessa forma que nós acabamos de mencionar para vocês. Se a pessoa precisa dessa lente, a forma dela voltar a enxergar melhor, ter o tratamento é a lente de contato, vamos partir para a ação judicial, colocando todas aquelas evidências, né, que o judiciário julga necessário, né? Então vamos lá, prescrição médica, eficácia do tratamento, comprovação científica. Então a gente consegue enquadrar a lente de contato em tudo isso. E aí a gente já tem uma porção de decisões judiciais, tá, que determinam que o plano custeie essas lentes de contato. Então as lentes de contato não constam no rol, mas é tranquilo, pelo que a gente viu agora mesmo e pelas decisões, né, que a gente tem, pela jurisprudência que a gente chama, que é o conjunto de decisões judiciais, você consegue sim, via judicial, a lente de contato, tá? Aí vai ter algumas questões sobre a competência, qual que é a justiça que você deve procurar, né? E então, na realidade, o STF determinou que é a justiça comum, a justiça do seu estado, tá? Onde você mora e provavelmente onde você assinou aí o seu contrato de prestador de plano de saúde, tá? Com a operadora. Vamos lá. Então, assim, o reconhecimento do direito ao tratamento com lentes, né, de contato, apesar de fora da lista do SUS e da ANS, reforça o papel do judiciário na tutela dos direitos das pessoas, e eu digo das pessoas com deficiência. Porque se você não enxerga sem a lente de contato, você é deficiente e precisa, né, de uma prótese, tanto quanto uma pessoa que não tem uma perna, precisa de uma prótese para andar, ou enfim, né, um cadeirante, cadeira de rodas, e assim sucessivamente, né? Então, se você precisa da lente de contato para voltar a enxergar normalmente, para ter uma vida considerada normal, eu sempre falo normal entre aspas, tá? Então tá aí o judiciário para te ajudar com isso, já que, infelizmente, o SUS e a ANS estão devendo nesse aspecto, tá bom? E aí muita gente me pergunta, então tá bom, Thomas, então assim, a lente de contato ela não é custeada. O que é então? O que consta no rol da ANS? Tá? Então o que consta no rol da ANS? O crosslink que eu julgo muito importante. Então assim, vamos fazer uma leitura aqui do que é o crosslink, procedimento oftalmológico para controle do ceratocone, do avanço, né, do ceratocone, que fortalece a estrutura da córnea através da aplicação de vitamina B2 ativado por luz ultravioleta. O objetivo é evitar a progressão da doença, preservar a acuidade visual e postergar ou muitas vezes evitar um transplante de córnea. Então assim, eu sempre digo, quanto antes a pessoa descobre que tem o ceratocone, antes ela consegue fazer o crosslink
que não é um procedimento cirúrgico, é um procedimento ambulatorial, né? E esse procedimento é muito importante porque ele pode evitar que você precise de outros tratamentos, principalmente evitar que você precise fazer um transplante de córnea, tá? Agora, sim, ele está lá no procedimento da INS? Está, mas a cobertura depende de critérios específicos, né? Aí vamos analisar a espessura mínima da sua córnea, o estágio da doença, né? Então, não é raro os planos de saúde usarem esses critérios para recusar a cobertura do crosslink. Também acho um absurdo, também acho que você consegue reverter isso judicialmente. Outra questão que tem cobertura, mas que também tem um problema sério aqui: implante de anel intraestromal, ou anel de Ferrara, como algumas pessoas chamam, tá? Que na verdade o Dr. Ferrara foi o criador desse método. Então existe a previsão da aplicação dessa técnica, né, do anel, do implante do anel, porém manualmente. Tá? O que está lá no rol da INS você pode sim ter essa cobertura, mas é uma inserção manual desse anel via bisturi, Essa técnica, embora ela seja válida, ela está tecnologicamente defasada, porque hoje você tem a aplicação da técnica com laser de femtosegundo, então com maior precisão, menor risco e recuperação mais rápida, tá? E a aplicação a aplicação da técnica, mas a inserção do anel por via laser, ela é muito melhor, mais prática do que a manual e mais segura, só que não consta ainda no rol da ANS, não foi ainda autorizado pelo Conitec, o SUS também não faz, tá? E daí, qual que é o motivo da negação? Segundo a interpretação de uma resolução normativa da própria ANS, resolução normativa 465/2021, né, que é bem genérica, ela restringe obrigatoriedade aos métodos, né, sem considerar a questão da segurança do paciente. Então, para nós, essa postura da ANS ao limitar a cobertura limitar a cobertura a técnicas que eu entendo ultrapassadas, porque os médicos já nem querem mais utilizar esse tipo de técnica manual, ela não acompanha a realidade clínica, né? E ela, na minha opinião, afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde eficaz. Agora aqui, eu poderia dizer de novo, poderia não, eu digo para vocês, então aqui de novo, se necessário, acionar o judiciário. Porém, eu gostaria de ter aqui uma empatia com os médicos, porque é o seguinte: o médico não vai dizer para você assim, o tratamento, a aplicação manual não é segura ou não é eficaz. Não pode dizer isso, tá? Não pode dizer isso porque, na verdade, o próprio rol da ANS já consta esse tratamento. Então, ele é considerado seguro e eficaz, tá? Que a aplicação do laser, via laser, né, é muito melhor, o médico sabe, todo mundo sabe. A ANS sabe também, tá? Então fica difícil para o médico dizer, olha, tem que ser o laser, porque não pode ser o outro. E aqui talvez você tenha uma dificuldade. E aqui a gente tem que entender a situação do médico também. O médico, ele não vai poder, como ele trabalha também junto com o plano de saúde, ele não vai se colocar numa posição de passar o plano de saúde para trás, digamos assim, nesse sentido, de dizer, olha, a técnica manual não se aplica. A técnica manual se aplica, agora ele não é obrigado a aplicar, tá? Ele não é obrigado, ele médico não é obrigado a aplicar. Então aqui, talvez no laudo do médico, você não vá ter essa informação, o que é natural. Mesmo assim, mesmo sem o médico poder
te afirmar, né? Afirmar via ali uma declaração de que tem que ser via laser, você pode buscar, tá? Essa autorização judicialmente, e aí com base na questão que diz que é melhor para você, né? E aí utilizar outros conhecimentos, como estudos e etc., que realmente não fica difícil a gente conseguir explicar para o juiz de que a aplicação por laser é muito melhor e muito mais segura do que a aplicação manual, tá? Então, ponto aqui. Não espere que o médico diga, ó, não pode ser manual, tem que ser por laser. E o médico pode ser que ele só faça por laser, mesmo que ele não te diga isso, não possa te dizer isso. Então aqui você pode enfrentar, sim, alguma dificuldade. Mas é importante eu trazer a informação aqui para conhecimento e esclarecimento. Tá bom? Transplante de córnea. O transplante de córnea, ele não... Pessoal, uma breve correção. O transplante de córnea, ele está, sim, previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar para determinadas hipóteses, não se tratando de uma cobertura aberta para todas as técnicas. Ocorre que para os casos de ceratocone, pode ser que o médico prescreva, indique e que seja mais indicado determinada técnica que não consta no rol. Nesses casos, você não ficará sem o transplante, porque se aplica a Lei 14.454 de 2022, conforme nós já havíamos falado anteriormente, tá? Novamente reforçamos que a prescrição médica para esse tipo de caso é muito importante. Tá? O que acontece? A prática nesses casos é que, se há indicação médica da necessidade da cirurgia, o plano cobre a cirurgia, tá? Então, dentro daquilo que a gente falou, aqui o próprio plano de saúde e a própria ANS, eles se utilizam desse, vamos dizer assim, desse dispositivo legal que diz que, né, e da jurisprudência, que se necessário, eles fazem. Aqui nos casos de transplante de córnea, eles não costumam brigar, tá? Então, se o teu médico indicar o transplante de córnea para você, então, via de regra, mesmo não constando no rol, eles farão, tá? O plano de saúde vai cobrir, provavelmente vai cobrir. É o que a gente tem verificado, e é a prática, até quase que como, vamos dizer assim, não está no rol, mas é assim que os planos de saúde têm atuado, tá? Então, se o médico pede o transplante, eles entendem que então é necessário e fazem, tá? Não tenho casos de negativo de plano de saúde em relação ao transplante de córnea, mas se houver, certamente deve ser considerado abusivo, tá? Então, o que mais que a gente pode colocar aqui? Especialmente nos casos de necessidade de transplante, de acordo com a ANS, os planos de saúde devem cobrir todo transplante, devendo arcar com custos com captação, transporte e preservação do órgão, acompanhamento clínico pós-operatório, despesas assistenciais com doadores vivos e medicamentos utilizados durante a internação. Os medicamentos de manutenção, que devem ser tomados após o transplante, então eles não serão cobertos pelo plano de saúde, tá? E aí a gente pode pensar na questão do reembolso, não só para essas questões, né? De forma geral, o tema reembolso também aqui é importante para nós. Então, o reembolso, o que é? Ele permite que o beneficiário seja ressarcido parcial ou integralmente por despesas pagas diretamente a prestadores de serviço fora da rede credenciada, né? Então, não está no rol, mas você fez, pagou e vai pedir o reembolso. Ou determinado médico que você consultou não era do plano, você consultou com ele, fez o tratamento e vai pedir o reembolso, tá?
Ele não é obrigatório em todos os planos de saúde, você precisa ver o contrato, tá? Então, assim, teu contrato prevê a questão do reembolso, verifique isso. Ah, mas não tem cláusula contratual. Então, se tiver no rol da ANS e for urgência, aí eles são obrigados a te dar o reembolso, tá certo? O valor do reembolso será aquele constante na tabela da operadora e não o valor que você pagou, tá certo? Por que eu digo isso? Se você cobriu, pagou do bolso determinado tratamento, o valor que eles vão te reembolsar não é quanto você pagou, é quanto consta no rol como valor, tá, de pagamento disso. E muitas vezes dá bastante diferença. Então é sempre interessante você pode fazer isso com o teu plano sempre, que é fazer uma consulta prévia de reembolso, tá? Então você vai mandar o relatório médico, a justificativa de urgência, né? E preencher provavelmente algum tipo de formulário lá da operadora de plano de saúde, tá? Existe uma situação especial que não existe especialista disponível na rede. Então você tem determinado plano de saúde, ele não tem especialista para você, não tem um especialista, por exemplo, em ceratocone, tá? Então a própria ANS reconhece como legítima a possibilidade de você buscar o reembolso nesse tipo de caso, tá? Então até trouxe um exemplo prático aqui, que o paciente realiza o atendimento particular, ele guarda a nota fiscal mais o relatório médico e solicita o reembolso ao plano. Como a gente falou, antes mesmo de fazer esse procedimento, então o correto seria fazer uma consulta prévia de pedido de reembolso, tá? Se eles autorizarem, faz esse procedimento, realiza o atendimento particular, ou seja, do exame ou da consulta, guarda a nota fiscal, relatório médico e solicita o reembolso. E em caso de negativa, infelizmente, parte para judicialização, né? Que é judicializar, que é entrar com a ação, tá? Rapidamente a questão da coparticipação, né? Planos em coparticipação são aqueles que exigem, além da mensalidade, valores adicionais por uso, e aí tem diversas formas, tá? E aí tem que ler sempre o contrato do plano de saúde, bem importante. Dentro da coparticipação, o que a gente tem visto no judiciário são questões de percentuais abusivos, valores acumulados, falta de transparência, cobranças indevidas, cláusulas genéricas, surpresas, né, que não estão no contrato, enfim. Então existe uma resolução normativa da ANS que limita a coparticipação à exigência de clareza no contrato. Então tem que ser muito bem especificado a questão da coparticipação, tá? Inclusive, é importante, eu sei que é difícil contratar advogado para tudo, né? Mas sempre que você puder pedir para o teu advogado ler o contrato do plano de saúde antes de assinar, é interessante, tá? Então, assim, gente, o que acontece? Tive um determinado procedimento negado por plano de saúde. Então, vamos lá. Obtenha relatório médico detalhado, justificando o tratamento, solicite a cobertura ao plano de saúde, formalize a recusa, guarde documentos, registre reclamação na ANS, existe uma ouvidoria da ANS, se necessário reclame no PROCON. Tudo isso é prova pré-constituída, né? Prova que você forma para poder chegar no advogado e entrar com a ação, tá? Vale a pena ter plano de saúde no caso do ceratocone? Sim, ainda vale, né? O plano de saúde garante acesso mais rápido a exames, avaliação especializada, né, os melhores médicos, alguns procedimentos como o crosslink, que já são autorizados, são importantes, né? Agora você precisa ser um usuário ativo, exigente e bem informado, tá? O plano pode até negar, mas a justiça frequentemente, então, vai reconhecer o direito do paciente com base na boa-fé, direito à saúde e com base nessa jurisprudência consolidada. Posto isso, por fim, as minhas considerações finais são: paciente com ceratocone precisa ser protagonista na luta pelo seu direito de saúde. O rol da ANS, a lista da ANS é importante, mas não é um limite absoluto.
quando o que está em jogo é a sua funcionalidade, a sua visão, a sua autonomia e a sua dignidade. Tá bom? Obrigado pela paciência, espero encontrá-los no próximo encontro que tivermos ao vivo e espero que vocês, sempre que necessário, consultem aqui os nossos vídeos e, se mesmo consultando o vídeo restar dúvidas, podem me procurar à vontade. Grande abraço a todos.